Cara, saiu o segundo episódio de Invasão Secreta e sério, esse final, será que a mulher do Nick Fury é uma Skrull e tá trabalhando pro vilão da série vai passar a perna no seu próprio marido? Ou se realmente o Nick Fury se apaixonou por uma Skrull? A gente tem que comentar porque esse episódio chegou com diversas novidades, mostrando pra gente referências sobre o Groot, exatamente, e muitas outras coisas. Mas antes da gente comentar sobre o segundo episódio de Invasão Secreta, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque eu tô trazendo aqui vídeo de todos os episódios, análise completaça sobre tudo de Invasão Secreta e o universo Marvel. O segundo episódio começa com simplesmente um flashback dos anos 90, onde a gente vê o Nick Fury recrutando e dando basicamente um novo planeta para os Skrulls. Simplesmente a gente vê o Nick Fury, tá, jovem como num flashback, e a gente vê ali vários Skrulls dentro de uma sala e o Nick Fury faz uma promessa para todos os Skrulls. Vocês vão viver nesse planeta, mas precisam se disfarçar de seres humanos. Uma coisa legal para comentar é que dentre todos esses Skrulls que a gente tá vendo nessa sala, a gente tem o Gravik, exatamente. Lembrando que o Gravik é o vilão de Invasão Secreta, tá? É ele que tá por trás de todo o plano dos Skrulls dominarem o mundo. E a gente vê ele no início do episódio bem novinho, tá? A gente vê ele bem criança ali para adolescente. E é muito legal isso que a gente vê um pouco do passado do Gravik. E a gente descobre que os pais dele morreram na guerra Kree-Skrull. E só pra lembrar, a guerra Kree-Skrull foi uma guerra entre duas raças de alienígenas, tá? De um lado a gente tem os Skrulls, que vocês já conhecem, né? Que são os meta-humanos verdes. E a gente tem os Kree, que também apareceram no filme da Capitã Marvel. Eles têm uma coloração azul. Após o flashback, a gente finalmente tem o início do segundo episódio, com o que a gente viu no final do primeiro, né? A gente teve no final do primeiro episódio a morte da Maria Hill e a sequência começa exatamente nisso. O Nick Fury e o Talos fugindo lá da Rússia, né? Na frente do castelo de Moscou, onde aconteceu o atentado terrorista. Depois disso a gente vê o Nick Fury e também o Talos dentro de um trem, tá? E eles estão conversando sobre quantos Skrulls que estão invadindo a Terra. O Nick Fury chega pro Talos e fala: me conta uma coisa que eu não sei sobre a guerra Kree-Skrull. E simplesmente o Talos diz que existem mais de 1 milhão de Skrulls disfarçados dentro do planeta Terra. Exatamente. Ou seja, tem 1 milhão de alienígenas escondidos na Terra. E simplesmente parece que deu ruim. Daí a gente tem uma brigazinha ali, verbal, né, entre o Nick Fury e o Talos. O Nick Fury fala: cara, os humanos nem conseguem se coexistir juntos. Imagina os humanos viverem com uma raça de alienígenas meta-humano verdes. Então assim, é realmente absurdo. Infelizmente os Skrulls, depois da guerra Kree-Skrull, vieram pra Terra e mais de 1 milhão estão escondidos e se disfarçando. Então é o que eu falo, cara. Cada um nessa série pode ser um Skrull, tá? Você tem que tomar cuidado com muita gente que você já conhece, muitos personagens que a gente já viu em outros filmes, tá? Uma coisa importante é que provavelmente a gente vai ter um personagem que a gente ama muito se revelando um Skrull daqui pra frente. Eu chuto até um Vingador ser um Skrull desde muito tempo. Exatamente, cara. Depois a gente vê pela primeira vez no episódio a Gaia, tá? Lembrando que a Gaia, ela é filha do Talos e até o momento a gente não sabe pra qual lado ela está na série, né? A gente não sabe se ela tá do lado do Gravik, do vilão, ou se ela tá do lado do Nick Fury e do seu pai Talos, tá? Mas uma coisa interessante é que, pelo menos ali no início do episódio, ela estava ao lado do Gravik, porque a gente vê os dois juntos num carro e o Gravik pede pra ela levar ele pra um conselho, para uma reunião. Quando o Gravik chega lá na reunião, a gente vê que ele tá ali numa reunião entre pessoas da política. Exatamente, a gente vê uns caras bem vestidos, tá? Uns primeiros ministros e tal, pessoas de alto cargo na política de diversos países.
Então a gente vê ali o Gravik conversando com eles. Só que no final ali dessa conversa, dessa reunião, a gente vê que cada um ali é um Skrull. E simplesmente a gente vê que cada ali dá o seu voto e bem que transforma o Gravik no líder, no general supremo dos Skrulls. Exatamente, pessoal. Como eu disse nesse vídeo aqui, do primeiro episódio que tá aparecendo aqui nos cards, o plano do vilão da série é simplesmente dominar a política de diversos países. Exatamente. A ideia, o plano do Gravik era o que? Começar uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. E no fim, eles basicamente dominariam o mundo, tá? Essa é a ideia do Gravik, do vilão da série. E ele estar ali junto com seus Skrulls disfarçados na política ajuda muito nesse plano. Porque simplesmente um político tem o poder de começar uma guerra. Então Skrulls se disfarçando por políticos nos países conseguem sim fazer o plano e começar uma guerra. E simplesmente cada Skrull que tá ali nomeia o Gravik como general. Ou seja, o Gravik, o vilão da série, é o general, o líder dos Skrulls daqui pra frente. E cada vez mais ele tá dando um passo pro seu plano. Exatamente, cara. Ele tem diversos planos e diversas cartas na manga para vencer essa guerra contra o Nick Fury. Nessa mesma conversa que o Gravik tá tendo com diversos Skrulls ali nessa mesa, onde todos os Skrulls estão sendo disfarçados por pessoas políticas, a gente tem simplesmente uma pergunta muito, mas muito chamativa. A gente tem um Skrull perguntando pro Gravik: tá, mas e se os Vingadores entrarem nessa batalha, o que você vai fazer? E o Gravik simplesmente olha pro cara e fala: você acha que eu não tenho plano para isso? Ou seja, simplesmente, pessoal, simplesmente, o Gravik já tem plano. Se os Vingadores entrarem nessa batalha, ele já sabe o que vai fazer. E a gente vai comentar sobre qual é o plano do Gravik mais pra frente. Agora, falando um pouco sobre o Nick Fury, a gente vê ele basicamente num funeral da Maria Hill, né? A gente teve a morte dela no final do primeiro episódio. E a gente vê agora ali uma conversa entre o Nick Fury e a mãe da Maria Hill. E a mãe da Maria Hill deixa bem claro pro Nick Fury que não vai deixar a filha dela morrer em vão. Ela olha pro Nick Fury e fala que a morte da Maria Hill não seja em vão. Então, a gente vê basicamente uma mudança drástica no Nick Fury depois dessa frase. Vemos também, de novo, o Rhodes, exatamente, o máquina de combate. Ele tá simplesmente ali como o primeiro-ministro dos Estados Unidos, debatendo contra os outros países ali, dizendo que ele não quer uma nova guerra, né? A gente viu simplesmente no final do primeiro episódio o Gravik explodindo e fazendo ataques terroristas na Rússia e botando a culpa nos Estados Unidos. E como máquina de combate, o James Rhodes, ele é estadunidense, é o primeiro-ministro dos Estados Unidos. Todos os países estão acusando o James Rhodes de terrorismo na Rússia. Só que o Rhodes tenta ali, mano, dar desculpa e falar não fui eu, e realmente não foi ele, foram os Skrulls. E o legal é que as pessoas que ele tá discutindo ali em volta com os outros ministros dos outros países, todos eles são Skrulls. É bizarro. Aí a gente vê simplesmente um encontro entre o Nick Fury e o James Rhodes, tá? Eles estão ali juntos em, acho que num restaurante, todos sozinhos ali, num clima de tensão muito maneiro. E a gente tem uma conversa entre os dois. O Nick Fury chega pro Rhodes e fala: olha, a gente tá tendo uma batalha, tá? A gente tá tendo uma batalha muito séria entre pessoas e alienígenas. Ele fala: cara, é muito pior do que a Hydra, muito pior do que muita coisa que a gente já simplesmente enfrentou. O Nick Fury até chega pro James Rhodes, né, e fala assim: você sabe quem são os seus guardas, né, os seus protetores? Eles podem ser quem você não pensa que é. Só que simplesmente o James Rhodes dá uma de babaca com o Nick Fury e expulsa ele daquele lugar. O James Rhodes foi um babaca e eu acho que ele é um Skrull, tá? A gente tem uma breve especulação sobre isso, né? Eu vou trazer essa teoria nos próximos dias aqui no canal, mas a teoria é de que sim, o James Rhodes, máquina de combate, seja um Skrull.
O ponto alto desse episódio é a Sonya Falsworth interrogando um Skrull. Exatamente, ela entra ali numa... Mano, eu não sei o que é aquilo, uma loja cheia de carne, um monte de coisa ali que eu acabei esquecendo o nome. E simplesmente, ela prende um dos Skrulls que estão trabalhando pro Gravik, pro vilão da série. E ela amarra o cara naquela cadeira e arranca o dedo do cara. E o dedo do cara fica verde, né? Ela descobre que ele é um Skrull. E ela chega ali e começa a interrogar ele, perguntar sobre as ideias do Gravik e tal. Ela simplesmente injeta uma seringa que deixa o sangue do cara a 160 graus e começa a queimar o cara por dentro. Cara, essa cena é absurda. Lembrando que a Sonya Falsworth, essa mulher aí, ela tá trabalhando ao lado do bem, tá? Ela tá trabalhando do lado do Nick Fury e ela é basicamente um Nick Fury da Inglaterra, tá? Ela tá contra os Skrulls e ela tá ajudando o Nick Fury. Chegamos na parte mais importante do episódio. Bom, ali, né, no meio do episódio, a gente vê a Gaia, a filha do Talos, descobrindo que o Gravik tem uma máquina dentro de Chernobyl. Até aí tudo bem, mas ela de longe ouve alguns cientistas falando sobre DNA. E aí no final do episódio ela vai, né, num computador ali e pega algumas informações que ela não poderia achar. E simplesmente ela vê DNA de outros alienígenas. Exatamente, cara. Bom, ela vai ali no computador, pesquisa sobre esses documentos envolvendo essa máquina que o Gravik tá montando e ela descobre o DNA do Groot, o DNA de vários outros personagens. E isso simplesmente quer dizer que o Gravik, o vilão da série, ele vai se transformar em um Super Skrull. Eu comentei milhares de vezes aqui no canal sobre o Super Skrull, tanto no trailer, tanto na análise do trailer, tanto no primeiro episódio, tá? Eu falei bastante sobre os Super Skrulls. Por quê? Simplesmente Super Skrulls são Skrulls que têm superpoderes, tá? Superpoderes mutagenados, tipo, poderes de outros personagens em um Skrull, exatamente. E isso vai acontecer na série. O Gravik, que é o principal vilão, vai absorver DNA de outros alienígenas e vai se transformar num Super Skrull. Como que a gente sabe disso? Por causa dessa imagem que apareceu no computador da Gaia, tá? A gente vê basicamente o Groot, o filho do Thanos e outros dois personagens. Isso quer dizer que o Gravik, tá, tem DNA desses personagens e ele vai injetar esses DNAs nele para ele transformar e ter poderes. Ou seja, mais pra frente a gente vai ver o Gravik com o poder do Groot, exatamente. Só que na verdade a gente já viu. No trailer a gente vê simplesmente o Gravik usando uma mão. A mão dele tá basicamente esticando, igualzinho o que o Groot faz em todos os filmes dos Guardiões da Galáxia. E pra finalizar o episódio, a gente tem o Nick Fury, tá? Basicamente chegando ali em casa. E antes do Nick Fury chegar em casa, a gente vê que a esposa dele é simplesmente uma Skrull. A gente vê ela cortando ali uma cebola, algum tipo de comida. E quando o Nick Fury chega, ela se transforma em mulher de novo, em humana. Será que ela tá trabalhando pro vilão da série? Ou será que o Nick Fury simplesmente se apaixonou por uma Skrull? Porque assim, o que a gente tem que pensar é o seguinte: se o Nick Fury sabe que a mulher dele é um Skrull, que ele se apaixonou por uma Skrull, por que quando ele chega ela se transforma em humana? Por quê? Né? Cara, se o cara namora uma alienígena, por que o alienígena vai fingir que ela é uma humana quando ele chega? Estranho, né? Bem estranho. Mas pode ser que, sei lá, a série só quis mostrar pra gente que ela realmente é uma Skrull e ela se disfarça pra uma humana. Mas fica esse questionamento. Mas é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo. Você gostou desse episódio? Não gostou? Tá hypado pro próximo terceiro episódio que vai sair semana que vem? Te garanto que vai sair bastante vídeo de teoria, bastante vídeo também, porque, cara, saiu muita coisa de The Marvel, saiu muita coisa de Demolidor e eu vou trazer aqui. Não esquece de assistir esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui. Muito obrigado, valeu e eu fui! Tchau!